Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e hoje vou fazer a leitura com vocês e uma análise de um conto chamado Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse conto foi lançado no livro Felicidade Clandestina, que tem o mesmo nome, em 1971, e ele fala um pouquinho do universo adolescente, então é um lado meio que adolescente da Clarice Lispector, em que ela relembra a passagem da sua infância para a adolescência. Então, mesmo sendo esse livro, esse texto um pouquinho ligado para o infanto-juvenil, possui aquela característica da Clarice, que é muito comum, de introspecção, de viagem ao eu, das emoções. E esse texto fala muito sobre isso. O que eu gosto bastante nesse texto é que ele ressalta uma coisa que combina muito comigo, que é a paixão pela leitura. Então, farei a leitura desse texto com vocês. Depois, vamos fazer uma correção de umas perguntinhas que eu coloquei na última aula para vocês. Acho que vocês recordam, né? Umas perguntinhas sobre o texto, ligados a o conto Felicidade Clandestina, ao gênero relato pessoal que nós estamos estudando e também a tipos de discurso que estudamos também em aulas anteriores. Então vamos lá? Ela era gorda, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio rivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagens de Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela era toda pura vingança. Chupando balas com barulho, como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente. Informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela me emprestaria. Até que o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me pela promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro não estava em seu poder, e que eu voltasse no dia seguinte. Mas mal sabia eu
como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ela, ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito, como sem quem quer me fazer sofrer e esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro não esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosamente a sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela deveria estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa boa mãe entendeu, voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui, de casa, e você nem quis ler? E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina, loura, em pé à porta, exausta, aos ventos da rua de Recife. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E para mim. Você fica com o livro por quanto tempo quiser, entendeu? Valia mais do que dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. E tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingi que não o tinha. Só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei o livro de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achavam? Abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocar, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Então, pessoal, vocês viram que esse conto da Clarice Lispector fala um pouquinho do universo infantil, né? E fala principalmente do prazer que a leitura traz a um adolescente. É bom até para refletir por que uma garota gosta tanto de ler. Que paixão é essa? Por que eu não tenho essa paixão? Você pode refletir. E quem sabe você, tendo costume de leitura, você descubra como a leitura é boa. Outra coisa também interessante nesse conto é a descrição que a Clarice faz de um lugar que ela conhece muito, que é Recife. E embora a Clarice seja ucraniana e devido ao trabalho do seu marido, que era embaixador, viajasse pelo mundo, ela tem um carinho muito grande por Recife, porque foi lá que a sua família estabeleceu, e foi lá que ela se criou, e foi lá que ela começou a escrever os seus textos em língua portuguesa, tornando-a escritora tão brasileira quanto as outras, ou até mais que muitos aí. Então já analisamos o conto, agora vamos fazer uma correção
das atividades passadas? Questão 1. Embora o texto esteja no gênero textual contos literários, ele possui algumas características de um relato pessoal, e uma das principais pode ser considerada nessa questão, pessoal. Todas as características que estão aí são de relato pessoal. Entretanto, tem uma delas que está no texto também, que torna o diferencial para que o texto seja relato pessoal. É o que está na alternativa C. A protagonista relatar um momento marcante de sua vida. Então, esta que é a resposta. A 2. O texto está em que foco narrativo? Vemos a personagem narrando ela mesma narrando a sua infância. Então, isso torna o foco narrativo primeira pessoa. E sendo primeira pessoa também é narrador-personagem. Como pode ser considerado tempo da narrativa? Psicológico, porque está nas lembranças. Ela está lembrando de um momento da vida dela, lembrando de um momento, então está no seu psicológico. É um narrador, é um tempo psicológico. E o tipo de narrador, como eu falei, primeira pessoa. Ela mesma narrando, então vai ser o narrador? Personagem. Acontece em que momento da vida dela? Acontece durante a sua infância em Pernambuco. Então vai ser a infância da narradora, alternativa A. A narradora acredita que a antagonista vilã tem algum motivo para ser infortunada? Sim. Então, logo no começo, aparece que ela é filha de um dono da livraria, que é o motivo de ela ter sorte. E ela pode ler quantas vezes quiser e, ao mesmo tempo, ela não aproveita, ela não gosta de ler. Como a mãe da antagonista se sentiu quando descobriu o que a filha estava fazendo? Então, o fato dela perceber que ela estava enganando uma menina e mentindo sobre o livro ainda estar em casa, fez com que ela ficasse decepcionada com a forma que a filha estava judiando de uma colega da escola. Observe o trecho. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela emprestaria. Aí é o narrador falando, mas ao mesmo tempo tem um personagem pensando, meu Deus, então vai ser um discurso indireto, livre, a mistura do discurso direto com direto. Ó, ela fala, meu Deus, é a personagem. Diretamente mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser, entende? Aí foi a mãe da menina falando para a personagem, que é um discurso direto, é a descrição fiel da fala dela. E por último, ela deveria estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina na porta. Pediu explicações a nós duas. Aí já vai ser um discurso indireto, que é o narrador falando. Pessoal, espero que tenham gostado dessa análise, espero que tenham compreendido. E uma dica de leitura aí, o livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. E ficamos com Deus. Hoje a atividade será sobre o conto, na verdade sobre um trecho do livro Fala Sério Mãe, que é o capítulo Um Pato na Minha Vida, da Thalita Rebouças, tá? Vamos analisar. E até breve.